estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos. Porém a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a força pra respirar e me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha alma. Declare isso. És o meu trono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adore, igreja. Se o sol se pôr e a noite chegar, é uma noite de adoração, então adore. Oh, se a tempestade me alcançar, é o quê? Tu és. Então declare. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a força e me faz andar sobre as águas. Declare que tu és. Do céu, declare. Erga suas mãos e adore o Senhor Jesus. A sua adoração é bem-vinda. A sua adoração é bem-vinda. Ele está caminhando na casa. O Espírito Santo está aí. Mais forte, mais forte.
e tu aplauda o Senhor Jesus, que é Ele que merece. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Meu final, se esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural, o Deus que dá valor a quem o mundo humilhou, é o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia, Jesus. Às vezes a gente erra tentando acertar e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus.
que passou, passou. Chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou. Chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Oh, aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, vem acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, vem acender a brasa. E me batiza com fogo. Acende a chama em mim e me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Oh, aleluia, Jesus. Reacende a tua chama em
Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Cia Merak, fundada em novembro de 2020 por Davi. Hoje dirigido e liderado por Jéssica. Cia Merak é o Ministério de Artes da Igreja do Altíssimo do bairro de Lourdes. Pastores dirigentes Lindomar e Keila. O ministério tem abençoado a vida de muitas pessoas, levando o ID através das artes, como o teatro, liderado por Fernando, a dança, liderado por Jéssica, pinturas, liderado por Kemily. Nos apoiando, contamos com os departamentos de mídia e sonoplastia, louvor com os ministérios Santa Nação, Koinonia, Adesh, Stad Kids e departamentos funcionais com líderes coadjuvantes, pois trabalham com almas e servem com amor. Recebam com muito carinho Cia Merak. Fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versos 10 e 11. Veja o que acontece no mundo espiritual quando uma jovem ora por suas irmãs. Há momentos em que as trevas tentam sufocar a luz, quando o inimigo estende suas garras sobre aqueles que amamos, tentando prendê-los em suas artimanhas. Mas há uma arma poderosa nas mãos dos filhos de Deus: a oração. O inimigo pensa que pode triunfar, mas ele subestima o poder da fé de uma jovem que não desiste. A oração sobe aos céus e a batalha invisível começa a se intensificar. Quando uma alma clama com fé, o Senhor age. Quando a oração sincera sobe aos céus, o Senhor responde, e a batalha que acontece nos lugares invisíveis, o Rei dos Reis, Jesus, vem à frente trazendo consigo os exércitos celestiais.
Aquele que venceu a morte luta ao lado dos seus filhos. A batalha não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Mas com a armadura de Deus, aqueles que são fiéis sempre prevalecem. O inimigo não pode resistir ao nome de Jesus. A oração fervorosa e a intercessão da fé trouxeram vitória. O poder de Jesus Cristo triunfou mais uma vez, libertando as almas das ciladas do inimigo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, pois nele está a nossa força e salvação. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, narrado pela ótica de Mateus, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, narrado pela ótica de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 13, um texto muito conhecido da amada igreja, em nome de Jesus. Do 16, a partir do verso de número 13, do Evangelho, escrito por Mateus. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, pode confirmar com glória a Deus? Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura a partir do verso de número 13, e na tradução que eu tenho está escrito assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou:
Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te o revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Verso de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode glorificar a Deus por essa promessa? Pode tomar seu assento. A minha gratidão por você estar sobre os pés acompanhando a leitura. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade singular que nos concede de retornar a essa casa, de rever os irmãos e juntos a gente poder desfrutar de um momento tão especial como esse, que é estar na presença de Deus e senti-lo palpável em nossas vidas. Quantos já sentiram a presença de Jesus aí no seu lugar? Louvar a Deus pela vida deste casal de amigos, pastor Lindomar e pastora Keila, que bondosamente nos recebe mais uma vez aqui. Uma alegria servi-los. Conte sempre conosco. Na nossa limitação, estamos aqui para servir vocês da maneira que vocês necessitarem. Nossa gratidão em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pessoal, pastor David. Deus abençoe sua vida, tá? Muito bom revê-lo aqui. E o compromisso foi desmarcado e ele disse assim, eu vou estar lá, está aqui. Deus abençoe você, viu, meu amigo, em nome de Jesus. Sua digníssima, o filhinho aí, Deus recompensa vocês de uma forma extraordinária. Louvar a Deus pela vida da mulher mais bonita deste Brasil, a missionária Jaqueline Aquino. Deus recompensa a sua vida. Está um pouco debilitada, estava ansiosa por este momento para poder louvar a Deus aqui juntamente conosco, mas por causa dos trabalhos, a garganta dela está um pouco inflamada por causa de um edema vocal. Ela tem gastrite e então vem o suco gástrico e queima as cordas vocais dela. E com isso, causou um edema, uma inflamação nas cordas vocais que faz ela sentir dores terríveis. Mas Deus deu graça a ela para estar aqui comigo. E eu louvo a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Quantos estão desejosos por continuar ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? Queridos, eu peço a sua atenção. Eu conheço essa igreja e atenciosamente dedica a sua mente à compreensão da palavra. Eu te peço agora, nesses minutos iniciais, a sua total atenção para que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem reservado para a sua vida através da sua palavra. E eu tenho a plena convicção de que se você abrir o seu coração ou permitir com que ele continue aberto para receber a vontade de Deus, você voltará para casa ainda mais abençoado e abastecido para enfrentar uma semana de vitórias para a glória do nome do Senhor. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Você já ouviu inúmeras canções, ministrações, ensinamentos baseados neste texto, a qual o evangelista Mateus faz uma total atenção de redigir e trazer algo especial que os outros evangelistas não trouxeram. O pano de fundo histórico dessa passagem contagiava e movimentava o povo de Israel no primeiro século depois de Cristo. Eles ansiavam, o povo israelita, a vida do Messias, porque todo o Antigo Testamento apontava para a vinda de um rei, de um libertador, de alguém enviado por Deus para fazer uma grande obra por intermédio e para o seu povo, a saber, o povo de Israel. Eles esperavam libertação dos seus opressores, que durava muito tempo. Depois de grande sofrimento e opressão sobre as 3 dominações estrangeiras mais especiais, se formos dizer assim, a saber, a dominação babilônica, a também dos persas e as dos gregos,
o povo depositou uma grande esperança nas mãos dos macabeus. Esperavam que eles fossem os verdadeiros líderes que iriam libertar o povo de Israel do jugo dos opressores. Mas a história nos fala que eles fracassaram. A frustração aumentou ainda mais com a chegada dos romanos e do seu tremendo poderio militar. O povo, uma vez mais, se coloca-se impotente e se submete às ordens humilhantes de mais uma potência estrangeira. Deus já havia levantado profetas no Antigo Testamento para alertar o seu povo de que se eles não se voltassem a Ele, eles seriam entregues nas mãos de opressores para que, nas mãos deles, eles fossem corrigidos por Deus. Deus mostra isso a Abacuque, quando Abacuque começa a ficar indignado por causa da injustiça, da idolatria e do pecado que havia em Judá, tendo capital Jerusalém. Deus vai mostrar a ele que vai levantar uma nação poderosa como vara de correção para poder corrigir o seu povo, e essa nação era a nação dos babilônicos. Essa nação veio a sitiar Jerusalém e levar a eles cativo para permanecer em cativeiro durante 70 anos. Assim profetizou Jeremias. Depois de 70 anos, Deus levanta Ciro, o ungido do Senhor. Isaías escreve sobre isso, para poder subjugar a Babilônia e colocar os medos persas como governantes imperiais da época. Agora o povo de Israel, o povo de Judá, se submete a uma nova potência militar, a saber, dos medo-persas. Depois deles vem os gregos. E como nós dissemos aqui nessa introdução, o povo estava sofrendo nas mãos dos seus opressores. E eles ansiavam por um rei político que pudesse os libertar. Eles ansiavam pela promessa realizada por Deus de que iria enviar um libertador, e ele era conhecido como Messias. Mas como o Messias não havia chegado até então, eles depositaram a sua confiança nos macabeus, mas acabaram se frustrando. Então veio uma nova potência militar, a saber, os romanos, e governou todo o mundo antigo da época e subjugou não somente Israel, mas todo o mundo antigo conhecido na época. O povo se submete em humilhação ao povo romano, que agora coloca os seus vassalos nas suas mãos e coloca líderes para governar sobre Jerusalém, Judá e toda a nação que pertencia ao Senhor. Com isso, no primeiro século, havia vários movimentos de resistência ao domínio dos romanos. A saber, 3 aqui a título de curiosidade. O banditismo judaico, que eram pessoas, à parte da lei, bandidos, que se uniam para poder se revoltar contra Roma. Depois veio os movimentos messiânicos com reis populares, mas isso também não obteve êxito. E veio também os movimentos proféticos. Mas esse não é o caso que nós queremos falar aqui essa noite. Neste contexto histórico, Jesus de Nazaré aparece diante do povo. No governo de Roma, Jesus nasce em Belém de Judá. E depois de 30 anos, ele aparece ao povo, ministrado por João Batista em um batismo. Deus brada do céu: este é o meu filho, a quem eu amo. O Espírito de Deus desce sobre ele e o comissiona, o capacita a realizar a obra que ele foi comissionado a realizar. A partir de então, uma grande multidão começa a olhar para este homem de Nazaré, chamado Jesus, como alguém diferenciado. A princípio eles olham como um profeta, mas com o passar do tempo e pelas coisas extraordinárias que Jesus realiza, o povo começa a segui-lo por onde ele vá.
E eles então começam a assimilar a presença de Jesus, a figura de Jesus, ao Messias. Os discípulos mesmo entendiam ou percebiam erroneamente que este Messias era aquele Messias político que viera para poder libertar Israel, libertar o povo de Deus da opressão de Roma. Na cabeça dos discípulos e de uma grande maioria daqueles que seguiam a Jesus, este, a qual fora levantado como um profeta singular em toda a terra de Israel, era um homem que foi ungido por Deus para ser um político, um rei, para entrar em Jerusalém, assentar no trono e expulsar os romanos e fazer com que toda a nação de Israel tivesse a sua glória retomada, governando todo o mundo antigo, a época assim conhecida. Mateus vai apresentar Jesus como rei, mas não como um rei político terreno, a qual o povo tinha uma ideia errônea a respeito de Jesus. Mateus vai relatar ou transfigurar Jesus como um rei celestial, um rei que desceu do céu para implementar, instalar o seu reino espiritual na terra e no coração dos seus ouvintes. Rei este que o povo esperava que seria para libertá-los da opressão de Roma, mas este rei veio para libertá-los do domínio do pecado e levá-los novamente à presença do Deus Todo-Poderoso. Em certa oportunidade com seus discípulos, Jesus vai fazer uma viagem até Jerusalém e próximos de Cesareia de Filipe, uma cidade situada no extremo norte da Palestina, 40 quilômetros aproximadamente do Mar da Galileia. Lá havia um templo em honra a Augusto, construído por Herodes o Magno, e ele, Jesus, vai fazer uma pergunta aos seus discípulos nessa região: quem dizem os homens que eu sou? Jesus está diante de um templo aonde se cultuava inúmeros deuses. Para os romanos, eles não se prendiam a uma única divindade. Na mente deles, a divindade maior e que deveria ser mais venerada era o próprio imperador. Só que cabia-se também para eles poderem venerar e adorar e buscar outros deuses. Deuses esses que tinham um panteão inúmeros para eles poderem irem até e saciarem as suas necessidades. Eu te explico. Para os romanos, tinha um Deus para cada necessidade humana. Tinha um Deus para a guerra, tinha um Deus para a medicina, tinha um Deus para o casamento, tinha um Deus para a família, tinha um Deus para a agricultura, tinha um Deus para a fertilidade. Então, através da necessidade do indivíduo, ele buscava diretamente este Deus, com D minúsculo, para que ele pudesse saciar a sua necessidade. Então era comum nos templos levantados em Roma e no Império Romano que uma numerosa multidão de deuses eram cultuados ali. Deuses esses que estavam ali prontamente para atender a necessidade do povo. Jesus então, olhando para este templo, em Cesareia de Filipe, olha para os seus discípulos e faz uma pergunta: quem dizem o povo que eu sou? Em outras palavras, qual é a ideia? Como o povo me vê? Como o povo me enxerga? Como a multidão está me vendo? Olhe bem para cá. Jesus não está tendo uma crise de identidade ao perguntar isso, ao pensar que ele não sabia quem ele realmente era. Muito pelo contrário. Ele está fazendo essa pergunta para saber como as pessoas o estavam enxergando. Ele tinha um ministério a realizar e estava realizando. Mas como a ótica da sociedade da época estava
difundida nessa cultura politeísta de vários deuses, ele queria saber o que a multidão pensa que eu sou, como eles me veem, como eles me enxergam. Então os discípulos começam a responder: olha, a multidão lá em Israel, uns acreditam que tu és João Batista, outros já dizem: não, tu és Elias. Uma outra parte está afirmando que o Senhor é Jeremias. E um resto do povo está dizendo que tu és um dos profetas que se levantou para fazer uma obra gloriosa no nosso meio. Preste bem atenção. O que os discípulos estão relatando é o seguinte: a multidão está te vendo como um profeta enviado por Deus, alguém realmente usado pelo Senhor para fazer uma obra extraordinária. Mas quando a multidão olha para Jesus, enxerga nele um João Batista, um Elias, um Jeremias ou algum dos profetas, está diminuindo quem Jesus é. Porque na ótica deles, Jesus não passa de um simples profeta que já pisara sobre a face da terra. Ele está equivalendo ou está comparando e colocando Jesus em pé de igualdade com homens falhos, que mesmo sendo usados por Deus terrivelmente nos seus tempos, não deixaram de ser pecadores, errantes, e por causa dos seus pecados, encontraram-se com a morte, a não ser Elias, que fora arrebatado ao céu. Só que Jesus quer saber: quem vocês estão me enxergando? Como vocês estão me vendo? Essa era a indagação de Jesus. Porque para a grande maioria das pessoas, Jesus é um personagem fictício. Hoje, se você perguntar para as pessoas lá de fora, você vai encontrar inúmeras respostas a respeito de Jesus. Uns vão dizer: Jesus foi um revolucionário. Outros vão afirmar: Jesus foi um dos mestres mais importantes que já pisou sobre a face da terra. Outros vão dizer: Jesus foi um dos líderes mais excepcionais que a terra já teve o prazer de contemplar. Outros até vão dizer: Jesus é uma utopia, algo inventado pela imaginação do homem. E quando a gente se volta para a igreja, para aqueles que dizem seguir a Jesus, nós também iremos encontrar inúmeras respostas se perguntarmos para alguém dentro da igreja. Se perguntarmos para uma parte, uns vão dizer: Jesus é providência, porque afinal, quem não se lembra que uma grande multidão estava faminta no deserto, cerca de 20.000 pessoas, e só tinha 5 pães e 2 peixes. Os discípulos não tinham dinheiro para poder comprar pães para alimentar essa grande multidão. Mas esse Jesus que é providência, pegou os 5 pães, 2 peixes, deu graças ao Pai, repartiu e entregou aos discípulos. E uma grande e numerosa multidão foi alimentada, porque Jesus é providência. Para outros, Jesus é cura. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos de um cego e ele voltou a enxergar. Outro estava no tanque de Betesda, há 38 anos ali parado, paralítico. Chegou, deu ordem para ele se levantar, tomar a cama e retornar para casa, e ele foi curado. Então, para uns, Jesus é identificado como a cura. Para outros, Jesus é porta aberta de casamento, porta aberta de emprego, porta aberta de faculdade. Para outros, Jesus é um arrepio. Ele sente uma emoção. Quando os cabelinhos do braço começam a se levantar, ele automaticamente identifica: Jesus está aqui. Para muitos, Jesus é aquilo que eu espero. Só que entenda, por mais que Jesus realize providências extraordinárias, faça milagres extraordinários,
abre portas que nós necessitamos. Ele mexe com as nossas emoções. Não podemos colocá-lo ou enxergar em Jesus apenas aquilo que nós necessitamos, porque afinal estaremos diminuindo Jesus, porque Jesus não é apenas um arrepio, Jesus não é apenas uma cura, Jesus não é apenas uma porta aberta, porque para muitos ele só serve a Jesus. Para a grande maioria, o seguir a Jesus só está atrelado àquilo que ele pode realizar pelo seu intermédio e poder. Então, se ele fazer uma cura, se ele realizar um milagre, se ele abrir uma porta, se ele encher e mexer com as minhas emoções, aí eu continuo seguindo Jesus. Mas se ele não fizer, não adianta eu ficar andando após esse Cristo. Quem não se lembra da multidão? Jesus olhou para eles, capítulo 6 de João, e diz: vocês estão atrás de mim, me seguindo, simplesmente porque eu faço milagres. É porque eu multiplico pães e peixes. Vocês estão aqui por aquilo que eu posso fazer. Mas eu vou começar a dividir, a separar quem verdadeiramente me segue e quem verdadeiramente está atrás de mim somente por aquilo que eu posso fazer. A partir de hoje, vocês não me verão ou terão um sinal. A multidão chegou, os doutores da lei pediram: dai-nos um sinal. Jesus diz: uma geração perversa é que pede um sinal. Mas aí no capítulo 6 de João ele diz: a partir de agora só andará comigo quem tiver compromisso. Como será esse compromisso? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Quando o povo ouviu isso, estranhou, começou a sair um após o outro. Essa palavra é muito dura. Não estamos prontos a seguir esse Jesus. Nós esperávamos que ele viesse para restaurar a glória de Israel, para ser o rei político que nós estávamos esperando. Nós esperávamos um Messias diferente, um Messias que viesse adular as nossas emoções, massagear o nosso ego. Agora ele vem falar de comprometimento. Não estou nem aí para este homem, vou sair daqui. E foi saindo foi saindo 10, foi saindo uma grande multidão, ao passo que Jesus teve que olhar para os discípulos e perguntar: e vocês, não querem ir também? Pedro, cheio do Espírito, se levanta e diz: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia! Note que os discípulos de Jesus começaram a enxergar quem verdadeiramente era Jesus. Por isso, Jesus agora vira a tônica da pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Como vocês me enxergam? Como vocês me veem? Como vocês estão enxergando a minha vida e o meu ministério? Antes que alguém respondesse, Pedro novamente se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha que coisa extraordinária. Olhe bem para cá, porque a grande maioria enxerga Jesus do tamanho da sua necessidade. Então, para muitos, Jesus é de pirona para tirar dor de cabeça. Para outros, Jesus é uma rosa ungida de uma campanha que pode trazer o amor de volta que estava afastado. Para outros, Jesus é um corredor de sal grosso que vai espantar todo tipo de mal olhado. Mas para quem segue verdadeiramente a Cristo, Jesus não é sal grosso, Jesus não é rosa ungida, Jesus não é cura, não é milagre, não é arrepio. Jesus é aquele que veio morrer na cruz para me dar vida e vida com abundância. Aleluia! Quem vocês enxergam que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus se espanta, olha para Pedro e diz: e tu és Simão Bar-Jonas, bem-aventurado és tu, e agora eu vou mudar o teu nome. A partir de agora tu serás chamado
Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lá vai, preste bem atenção, pega uma promessa divina, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A Bíblia tem cerca de 8.100 promessas. 3 delas estão intrinsecamente ligadas à igreja. A primeira: vocês serão cheios do Espírito. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. A promessa se cumpre. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E todos estavam reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa a qual eles estavam assentados. E de repente foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E todos, não foi somente uma classe, não foi somente um pouco, não foi somente os homens, não foi somente as mulheres, não foi somente a juventude, não foi somente os obreiros, todos foram cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Essa é a primeira promessa de Jesus à igreja que lhe pertence. A segunda promessa, capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, eu estou indo, mas é para preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver preparado, pode ter certeza, os céus vão se abrir, a trombeta vai tocar, e vocês, bairro de Lude, vai subir para encontrar com ele. Terceira promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 38 anos de igreja de bairro de Lourdes. 38 anos o inimigo se levantando para fechar aquelas portas. Só que é uma promessa sobre essa casa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste bem atenção para a gente caminhar para encerrar. Vale ressaltar aqui 3 verdades absolutas que Jesus está dizendo ao prometer isso. Preste bem atenção. Primeira verdade: Jesus está dizendo: esta igreja tem dono. E o dono dela não é pastor, não é bispo, não é evangelista, não é presbítero, não é diácono. Não. Ela não pertence ao Estado, não pertence à esquerda, não pertence à direita, não pertence ao centro, nem a homens, nem a denominações. A igreja na terra pertence a Cristo. Olha para essa pessoa que está do seu lado, por gentileza, e diga para ele com carinho: a igreja pertence a Jesus. Se a igreja pertence a Jesus, vale entendermos que nós não temos autoridade sobre ela. Quem manda nesta obra se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele diz: edificarei a minha igreja. Se ele é o dono da igreja, ela não foi um presente, ela não foi ganhada, pelo contrário, ela foi comprada. E ela foi comprada, disse o apóstolo Pedro, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, coisas que se corrompem aqui na terra, mas foi com precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Atos capítulo 20, verso 28 está dizendo sobre isso. Se ela foi comprada, ela passa agora a pertencer exclusivamente a Ele. Em outras palavras, esta igreja é propriedade exclusiva de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, a partir de agora, são sacerdócio real, geração eleita, povo adquirido, comprado, resgatado para uma grande obra. Que obra é essa? Anunciar
as obras daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo aqui que a igreja, que os textos do Novo Testamento comparam ela com a noiva de Cristo. E por que compara-se com a noiva de Cristo? Porque no costume oriental, o casamento é diferente do costume ocidental que nós conhecemos. Aqui conhecemos da seguinte maneira: o rapaz se interessa pela moça, vai até ela, começa a conversar. Os dois se agradando, eles começam a orar, se for cristão, e depois eles começam a namorar. Depois de um tempo, eles oficializam um noivado, marcam a data do casamento, vão para os preparativos. Chegou o dia, eles se casam e agora são uma só carne. Este é o costume ocidental de casamento, mas o costume oriental, mais precisamente na época de Cristo, é totalmente diferente. Como assim, irmão José? Porque a moça, a mulher, a jovem, não tinha direito de escolha. O rapaz se interessava por uma moça que estava passeando na cidade. Ele não ia até ela, porque até era vergonhoso conversar publicamente com uma mulher. Ele ia à casa do pai dela, chegava e demonstrava o seu interesse. Se o pai aceitasse o interesse do rapaz, estipulava um dote, um valor, para que ele pudesse pagar e ter o direito de se casar com a sua filha. O rapaz, agradando do dote, ele pagava o combinado. O pai chamava a moça nem sabia do combinado, mas a partir de então, ela estava comprometida com ele. Debaixo de uma rupá. O que era uma rupá? Uma tenda que o pai levantava dentro da sua sala. Ele pegava um cálice de vinho, entregava para o rapaz, ele bebia. Entregava esse cálice de vinho à moça, ela bebia também. E o rapaz fazia uma promessa: eu estou bebendo desse cálice contigo agora, mas eu só voltarei a tomar de novo no dia do nosso casamento. Preste bem atenção. Jesus, quando Pedro diz que nós fomos comprados, é relacionando ao nosso relacionamento com Cristo. O noivo veio até essa terra e ele olhou para mim e para você. Nós não queríamos ele, nós não o desejávamos. Isaías 53 afirma sobre isso. Antes, capítulo 15 de João, Jesus vai dizer: não foram vocês que me escolheram, eu é que vos escolhi primeiro. João, nas suas epístolas, vai dizer que nós não amamos primeiro ele é que nos amou. Nós não queríamos. Paulo vai dizer e escrever aos Romanos que nós éramos inimigos dele, não queríamos nem estar na presença dele, mas ele nos amou de tal maneira. Eu vou repetir porque eu acho que alguém levantou a mão ali atrás porque está entendendo. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio, pagou o que foi estipulado, morte de cruz. Antes disso, na ceia do Senhor, capítulo 26 de Mateus, ele pega o pão e diz: este é o símbolo da nova aliança, é o meu corpo, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Pegou o cálice e diz: este é o símbolo da nova aliança, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Só que tem uma vírgula. Jesus vai dizer: e eu voltarei a tomar desse cálice convosco no dia das bodas do Cordeiro. Eu acho que já teve uma mão levantada ali atrás, porque está entendendo. 2 mãos, 3 mãos, 5 mãos. A igreja está entendendo, está compreendendo. Quando você pega daquele pão, quando você pega daquele cálice,
não é apenas um pedaço de pão e um suco que você vai tomar, é um ato de comprometimento que você fez. Você olha para trás e lembra, ele pagou preço para me comprar. Eu não sou de Lula, eu não sou de Bolsonaro, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de bispo, eu não sou de apóstolo, eu não sou de pastor, eu não sou de homem na terra, eu pertenço a Cristo. E ele prometeu, um dia ele vai voltar para me buscar. Quem vai subir para ir morar com ele? Cadê a igreja do bairro de Lourdes? Ele é dono da igreja. Segunda verdade, Jesus é o edificador da igreja. Edificarei a minha igreja. Jesus não delegou essa função a nós. Entenda uma coisa, não é o pregador, o pastor, o bispo, o evangelista que edifica a igreja. Pelo contrário, é o próprio Cristo que a edifica. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo sobre isso. Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é... Quem dá o crescimento é... O que Paulo está dizendo? A nossa função é apenas trabalhar. Ou a função de crescer, a função de multiplicar, a função de edificar, pertence ao dono da igreja. Cabe a nós entendermos que não sou eu que ganho almas para Cristo. É Cristo que as ganha através do ministério que Ele nos confiou. A minha obrigação é pregar a palavra. E então o Espírito da verdade convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu lanço a semente, vem outro e rega a semente. Só que Deus vai determinar o tempo. Vai chegar o momento que essa semente vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu não sei como começou essa congregação. Talvez foi com 2 ou 3, talvez com 2 famílias, talvez com 3, talvez com uma família, no quintal de uma casa, na área de uma casa. Começou pequena, mas estava lá todos os dias, buscando, semeando, semeando, semeando. Vinha outro e regava, regava, regava. E olha que colheita maravilhosa que estamos desfrutando. A edificação cresceu, Jesus multiplicou, porque Ele é o edificador da igreja. Terceiro, Jesus é o protetor da igreja. Olha para esse irmão que está do seu lado, por gentileza, mais uma vez, e diga para ele: Jesus é o protetor da igreja. Por que protetor? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, dificultosos. O povo amontoaria para si comichões nos ouvidos. A palavra grega ali para comichões é aquilo que dá prazer. Então, o povo não quer compromisso, o povo quer prazer, aquilo que massageia o ego. Por isso é difícil. Nós estamos enfrentando uma enxurrada de ataques do inimigo contra a igreja. Desde que ela foi inaugurada na cruz do Calvário, o diabo não cansa de empreender os seus esforços para impedir o avanço dela sobre a face da terra. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é extraordinário. Por que, irmão Josiel? Porque quando Jesus morre e ele ressuscita ao terceiro dia, o diabo já providenciou uma mentira para ser contada à multidão. Que mentira foi? Olha, os discípulos foram de madrugada, abriram o sepulcro e roubaram o corpo de Jesus. Os sacerdotes da época pagaram dinheiro para os guardas mentirem a respeito deste roubo. Mas
os discípulos sabiam: Jesus ressuscitou. Então note que a partir do momento que a igreja foi inaugurada, o diabo já empreendeu um grande esforço para tentar ridicularizar a igreja, ridicularizar o povo de Deus. Não, esse povo aí é mentiroso, é fanático. Eles estão inventando isso, pagando dinheiros altos para que o povo pudesse mentir a respeito da ressurreição de Cristo. Hoje não é diferente. O mundo incorre em um domínio do diabo. João vai dizer que o mundo jaz no maligno. E quando fala mundo aqui, não está falando da natureza que Deus criou. Está falando do sistema mundial, pertence ao diabo, é dominado pelo diabo. Com isso, estamos enfrentando relativismo moral, relativismo religioso e toda sorte de ideologias. O que é o relativismo moral? O relativismo moral é uma posição filosófica que questiona a ideia de que existe uma moralidade universal e defende que os valores e princípios morais variam de acordo com a cultura e a sociedade. Em outras palavras, o que pode ser certo para você, para mim pode ser errado. E aquilo que é errado para você, para mim pode ser certo. E está tudo bem. Relativismo moral. Relativismo religioso é uma visão de mundo que considera todas as religiões igualmente válidas e verdadeiras, sem que haja uma única religião correta. Então, para estes que são adeptos do relativismo religioso, todas as religiões levam a Deus. Quem não viu um vídeo nas redes sociais do Papa dizendo que toda religião leva a pessoa até Deus? Ele só não explicou que toda religião até leva até Deus, mas a grande maioria leva até Deus em juízo, mas somente uma leva até Deus em salvação eterna. Então, nós estamos sendo bombardeados com esse relativismo moral, e isso está entrando até mesmo dentro da igreja, dizendo: ah não, isso aqui antigamente era certo, mas era porque o povo não entendia. Hoje os tempos mudaram, hoje a gente pode mudar, pode ser um pouco mais leve, pode ser um pouco mais brando, a gente pode fazer isso aqui. Deus não está preocupado com isso, porque afinal Deus quer o meu coraçãozinho, Deus quer o meu coraçãozinho batendo. E então o relativismo moral vai entrando até mesmo dentro das igrejas. Relativismo religioso, as pessoas acreditam que qualquer religião pode me levar até Deus. Só que tem também as ideologias. Políticos se levantam para empreender ideologias e infiltrar ela na sociedade. Hoje em dia, você sabe muito mais do que eu, talvez. Você chega em repartições públicas do Brasil, e em muitas delas não tem mais um banheiro para homem e outro banheiro para mulher. Tem um único banheiro para que ninguém se sinta ofendido por causa do termo colocado, masculino ou feminino. Hoje, até mesmo em escolas, é proibido falar de paternidade. Estão querendo implementar a lei para tirar a paternidade da identidade da criança, para que não venha lá pai e mãe, para que a pessoa não se sinta ofendida. Todo tipo de ideologia satânica, e muitos estão sendo adeptos por elas nas faculdades. Filhos de crentes, pessoas que participam dos cultos de domingo, de terça-feira, de quinta-feira, estão sendo atacados por professores marxistas que tentam tirar totalmente o comprometimento do cristão verdadeiro, tentando fazer eles mudarem as suas cabeças e enveredarem nessas ideologias. Mas entendo a coisa: quando tudo isso se levanta contra a igreja, é porque Jesus está dizendo: o mal vai se levantar, mas as portas dele não vai prevalecer contra o meu povo. Tudo isso foi levantado, tudo isso de forma orquestrada,
para tentar ridicularizar e descredibilizar a igreja, que mostra ao mundo quem Jesus verdadeiramente é. Entenda, nós como igreja de Cristo, a igreja do Altíssimo do bairro de Lourdes, tem uma tarefa singular. Que tarefa é essa? Na faculdade, no emprego, na rua, no shopping de Anápolis, aonde eles estiverem, esse povo, reunidos ou separados, vocês têm a incumbência de mostrar ao mundo quem Jesus verdadeiramente é. Sabendo disso, o inimigo é extremamente inteligente e sagaz, e ele quer parar a igreja de todas as maneiras, e ele sabe como atacar. Para cada indivíduo há um tipo de ataque diferente. Ele pode vir contra mim de uma maneira, mas contra você de outra. Por quê? Porque todo mundo tem os seus pontos fortes, mas também tem os seus pontos fracos. Para uns, o ponto forte talvez seja o dinheiro. Ele não é ganancioso, ele não quer pegar aquilo que não lhe pertence, ele não quer mentir para poder obter lucro. Mas talvez o ponto fraco dessa pessoa seja o sexo oposto. Ele não consegue ver um rabo de saia, ele não consegue ver uma mulher ou um homem bonito nas redes sociais, ele não consegue parar de ver uma pornografia. É o ponto fraco dessa pessoa. Talvez para outro, o ponto forte seja o sexo oposto. O homem e a mulher não vai mexer com a sua índole, mas talvez o ponto fraco dele seja a língua. Ele não consegue parar de falar do irmão, parar de falar da irmã, parar de falar do vizinho, parar de falar do culto, parar de falar do pastor, do pregador, da pastora. O ponto fraco dele talvez seja a língua. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo tem áreas fortes da sua vida, mas também tem áreas fracas. E o diabo sabe muito bem como nos atacar, irmão. Ele sabe muito bem como nos derrubar. Ele sabe que você entende que tem uma área fraca e fragilizada na sua vida. Então, olhe bem para cá, já vou caminhar para o encerramento. Talvez toda a sua atenção se volta para essa área fraca. Aqui está o sexo, aqui está o dinheiro, aqui está a língua. Então eu vigio muito esse lado, para que eu não venha cair e ser derrotado pelo inimigo. E eu me esqueço de olhar para as áreas fortes. E a maioria das pessoas que caem, que pecam, que deslizam, não são porque são fracas, é porque se acham muito fortes em alguma coisa e o diabo as tenta para elas poderem cair. Entenda? Por isso Jesus diz que é necessário que sejamos revestidos de todo o poder. Olha o que Deus disse para Noé: Noé, eu vou enviar um dilúvio para matar todo esse povo. Para isso você vai construir uma arca de madeira de acácia, e você vai betumar ela por fora e por dentro. Repita comigo: por fora, por dentro e por fora. Por que, irmão José? Porque Deus estava mostrando a Noé que a arca só vai ficar sobre as águas e não afundar se ela for rebocada, protegida, tanto por fora quanto por dentro. Não adianta eu querer me preocupar muito com o lado de fora e esquecer do lado de dentro, irmão. Tem gente que a aparência é de crente, veste roupa como crente, fala como crente, prega como crente, canta como crente, mas quando você olha para dentro, é como Jesus disse, é como sepulcro caiado, só tem morte, só tem inveja, só tem lamúria, só tem reclamação. Em contrapartida, tem gente que por dentro é limpinho, sarado, purificado, não tem inveja, não tem ódio, não tem amargura, não tem mal dentro do seu coração, mas do lado de fora, ninguém sabe que ele é crente, não se veste como crente, não fala como crente, não se porta como crente. Aí Paulo vai dizer: vocês devem se revestir de toda a armadura. Não é somente o capacete, não é somente a espada, não é somente a couraça. Deve ser revestido de toda a armadura de Deus. Olha o que Deus disse a Joel: Joel, e há de ser que depois destas coisas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Olha que coisa interessante. A palavra derramar ali passou lidomar. Você conhece muito mais do que eu. A palavra derramar ali no hebraico original é shapak. A palavra shapak traz a ideia de pegar um líquido
e derramar sobre outro utensílio, e não vai parar de derramar enquanto não transbordar. Não entendeu? Eu te explico melhor. Esse copo deve ter por volta de 200 ml, vamos supor aqui. Essa jarra, vamos supor que tem 2 litros de água aqui. Se eu começar a derramar sobre esse copo, uma hora ele vai encher, não vai? E se eu continuar derramando? Ele vai derramar, transbordar. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sei da vossa limitação, eu sei da vossa pequenez, eu sei que vocês são vasos frágeis e pequenos, mas eu não quero depositar do meu espírito sobre vocês de conta gota, como se fosse um dipirona, contando 35, 40 gotas para você encher. De maneira alguma. Eu quero é destampar o vaso e derramar, 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 derramar. Eu acho que alguém está entendendo. Derramar, derramar. E quando ficar cheio, vai parar? Para não. A torneira continuará aberta, vai derramar, derramar, derramar até transbordar. A ideia do texto é o seguinte: eu vou fazer de você uma ilha rodeada das águas do meu espírito, para que quando o inimigo se levantar contra o meu povo, não vai ter jeito de chegar até ele. Vai pela direita, tem o espírito aqui. Vai pela esquerda, o espírito está lá. Vai por trás, o espírito está lá. Vai pela frente, o espírito está de pé, porque a igreja vai ser cheia até transbordar. Segura na mão desse irmão, por gentileza. Segura, segura, segura. Segura na mão dele, segura, segura, segura. Levanta a mão dele lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Isso, 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 isso. Agora olhe dentro da bolota do zóio verde que Deus deu para ele. Olha lá dentro da bolota do zóio azul. Não é azul não, talvez é galego, é verde. Olha lá dentro, lá dentro, lá dentro. E fala para ele assim, ó. Não, pode ser melhor. Eu não saio daqui e não solto a tua mão enquanto eu e você não sair daqui cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus. Permaneça com a mão na mão dele. Segura, 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 segura. Agora você vai ajudar ele em nome de Jesus. O que você vai ajudar, irmão José? Você vai apertar a mão dele com carinho, a mão dela com carinho, até ela entender que aqui, essa noite, nós vamos sair daqui derramando do Espírito de Deus. A igreja não foi inaugurada para ficar vazia, para ficar oca, para ficar como uma lata que não tem, só faz barulho. A igreja foi inaugurada para ser cheia do Espírito de Deus. Mas não é somente ser cheio no interior, é cheio até transbordar, para que quando você sair daqui, ao chegar na sua casa, está derramando azeite. Quando você chegar no seu emprego amanhã, vai estar derramando azeite. Chegar na faculdade, no colégio, vai estar derramando azeite, porque o vaso não vai parar de derramar enquanto a gente não transbordar. Cadê a igreja do bairro de Lourdes? Cadê? Aperta a mão dele com carinho, com carinho, com carinho, até ele dizer glória ao nome de Jesus. Se você não ouvir ele dizer glória, aperta com mais carinho ainda até estralar, mas não deixa ele de boca fechada. Cadê? Até agora eu não pedi para você manifestar nada, mas agora durante 1 minuto eu quero ver. Cadê a igreja do bairro de Lourdes que é cheia, 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 cheia do Espírito de... Dá um pulo dessa cadeira e fica de pé adorando ao Senhor.